Olá, meus queridos cursistas. Iniciaremos a segunda videoaula com o tema o discurso sociológico dos clássicos e educação, Marx, Durkheim e Weber. Veja a imagem dos três. Karl Marx ao centro, o senhor de terno azul é o Max Weber e o de óculos é o grande teórico do positivismo, Émile Durkheim. São com eles que que nós iremos discutir essa segunda aula. Como vimos na aula passada, no final do século XVIII e início do século XIX, surgiu a corrente positivista que teve muita influência sobre o pensamento moderno e que se estende até os dias atuais, essencialmente por meio da sociologia acadêmica francesa e norte-americana, penetrando até mesmo em certas vertentes do pensamento marxista. Na perspectiva positivista, que é o que vimos na aula anterior, a sociedade passa a ser regida por leis naturais e invariáveis, independentes da vontade e da ação humana. Conforme é colocado por Carlos Henrique Carvalho, Luciana Beatriz Carvalho, na obra O Positivismo e o Pensamento Educacional de Durkheim, em 2000, o pensamento era de pensar uma sociedade, que a sociedade poderia ser analisada pelos métodos neutros, livres do julgamento de valor que são aplicados pelas ciências naturais. Comentamos também na aula passada que, embora tenha contribuído para o progresso da ciência no campo das ciências humanas, essa abordagem teórica dificultou muito as pesquisas desse campo. Assim, ao final dessa unidade, pretendemos que você seja capaz de perceber a relação existente entre a educação e a concepção que cada um dos fundadores da sociologia formulou sobre a sociedade e a educação, compreender o pensamento de Marx, ou de Karl Marx, sobre educação e trabalho, reconhecer a visão de Émile Durkheim sobre a educação, descrever a relação entre a educação e as formas de dominação que se encontra no pensamento de Max Weber. Começaremos pelo grande teórico da sociologia, que foi o alemão Karl Marx, nascido em 1818 e falecido em 1883. Marx criticou severamente a sociedade de classes, o sistema capitalista e defendeu a revolução do proletariado. Então, como veio, Marx, uma imagem dele, Karl Marx, né? Karl Heinrich Marx, 1818 a 1883, nasceu em Treves, na Alemanha, filósofo e economista alemão, descendente de judeus, estudou, assim como o pai, o curso de Direito, mas dedicou-se à História e à Filosofia. Ideólogo do comunismo científico e organizador do movimento do proletário internacional. Marx é uma grande referência para a compreensão das relações sociais do trabalho. Não se dedicou à discussão propriamente dita sobre educação, mas ao pensar sobre o desenvolvimento do processo histórico das sociedades e no desenvolvimento do materialismo histórico, contribuiu muito para o pensamento sociológico da educação. Na outra imagem, ele vai estar trabalhando aí, então, o materialismo histórico dialético. Essencialmente, essa concepção, né, materialista, histórica, dialética,
ela é essencialmente preocupada com a sociologia da luta de classes, com as relações de poder no seio das sociedades capitalistas, com o estruturalismo socioeconômico e político. Alguns de vocês podem estar questionando sobre o que vem a ser materialismo histórico dialético. Outros podem conhecer, mas vamos entender melhor o que vem ser o materialismo histórico dialético, que foi uma grande discussão do Karl Marx. Então, Marx criou um método próprio de análise da sociedade. Lembre-se que a sociologia ela tem a preocupação de compreender e agir sobre a sociedade. E esse método de Marx foi chamado de materialismo histórico dialético. Materialismo, qual é a ideia que vocês têm de materialismo? Pensa se não é aquilo que significa algo de material. Então, materialista porque se preocupa com as condições materiais de vida, da sobrevivência humana. Materialismo significa que a realidade material é o grande determinante do ser e da consciência. É um método de compreensão e ação transformadora da realidade. Agora, ele é histórico. Por que ele é histórico? Porque retoma a reflexão do processo histórico do movimento da produção das coisas, das condições humanas de sobrevivência. E ele é dialético. Ele trabalha as contradições humanas, ou seja, o contraditório está presente em toda a história da humanidade. Somos seres históricos e contraditórios. Portanto, o movimento contraditório, expresso pela dialética, dialético porque a sociedade se organiza com base na contradição. E este método idealiza a possibilidade de transformação radical dessa realidade. Ou seja, esse materialismo é dividido em duas formas. O materialismo dialético, que é a filosofia do materialismo, e o materialismo histórico, conhecido como a ciência da história do marxismo. Dessa forma, podemos dizer que o método materialista histórico dialético tem o propósito de analisar o contraditório da realidade, a forma de existência material da sociedade e do homem. Por isso, Aron, 2002, vai dizer que o marxismo é a sociologia do conflito, ou seja, do antagonismo. As contradições da sociedade capitalista conduzirão à crise revolucionária. A revolução do humano é considerado pela forma como reproduz as suas condições de existência material. Isso vai ter implicações no plano ideológico das consciências, da organização do trabalho, do plano de relação de poder, de dominação de uma classe sobre a outra e outras coisas mais, né? Então, a gente vai compreender isso melhor no próximo slide. Então, de acordo com a teoria do materialismo histórico, nós temos um modo de produção. Neste caso, que foi analisado por Marx e o que a gente tem hoje é o modo de produção capitalista. Esse modo de produção é composto por níveis. Estes níveis estão presentes o tempo todo e em constante interação na realidade. É uma forma metodológica de estruturar o pensamento, de modo que possamos entender melhor como a sociedade funciona. Isto é, Marx faz essa separação. Segundo Marx, esta realidade histórica produz uma estrutura econômica ou infraestrutura. Essa estrutura econômica é a responsável pela produção material da existência humana. E essa estrutura irá levantar um edifício, podemos dizer assim, chamado de superestrutura,
que é o responsável pela organização jurídica e política desse sistema. Toda essa discussão ela vai ser retomada por Antônio Gramsci no século seguinte, que também fará parte dos nossos estudos das próximas aulas. Nessa superestrutura estará o Estado em seu aparelho burocrático, os tribunais, o aparelho repressor, né? Aí que a gente entende como a polícia, os próprios tribunais. Além disso, teremos um nível ideológico, que é responsável pela formação das consciências. Quem vocês acham que é responsável por a formação dessas consciências? Aí a gente vai ter a escola, as igrejas, as mídias, os meios sociais de uma forma geral. A articulação desses três níveis, que são a estrutura, aí a infraestrutura, a superestrutura e a ideologia, irão garantir o funcionamento do sistema. Na leitura do materialismo histórico, a educação é entendida como uma forma de socialização, de integração dos indivíduos numa sociedade de classes. No contexto do materialismo histórico, aí eu gostaria de chamar a atenção para um erro que está na apostila de vocês, ou no livro de vocês, que diz sociedade sem classe, mas o correto é sociedade de classe, não é sem classe. Porque Marx o tempo inteiro ele vai trabalhar com a dicotomia dessa sociedade de classe. Então, o que Marx vem dizer sobre a educação nesse estudo todo? A educação em Marx, assim como o Estado e a família, Marx via a educação como elemento de manutenção da hierarquia social, de controle das classes dominantes sobre as classes dominadas, que é o mesmo, né, que significa a reprodução da alienação. A educação é uma forma de socialização, de integração dos indivíduos na sociedade de classes. É a parte da superestrutura, assim como o Estado e a família, vê a educação como elemento de manutenção da hierarquia social, de controle das classes dominadas pelas classes dominantes. Expressa ainda o que ele chamou de duas dimensões de praxe social dos homens, isto é, a relação dialética entre a teoria e a prática. Então, a gente está vendo conceitos muito importantes em Marx. Alienação, praxe social, que vai ser muito discutido por Paulo Freire. A dialética entre a teoria e a prática, também discutido por Paulo Freire, Gramsci e outros. Então, o que vem a ser essa praxe social? Ela significa que é preciso participar da sociedade de maneira crítica, reflexiva e transformadora sobre a dialética ou os antagonismos entre a teoria e a prática. Assim, o conhecimento historicamente acumulado pelo processo de desenvolvimento da humanidade vai passar por uma triagem seletiva por parte das instituições societárias de caráter ideológico. Para isto, basta observar as ideias e valores que são repassados pela escola. Dá uma analisada. Assim, podemos dizer que a visão da educação em Marx, ela ocorre no ajuste entre escolaridade e trabalho. Marx criticou severamente a proposta burguesa de educação mínima para a classe trabalhadora e propôs a educação aliada à praxe social, com o propósito de desenvolver no novo homem, consciente das suas potencialidades históricas, que já se revelava nos marcos da própria Revolução Industrial. Nessa mesma forma de pensamento marxista, teremos Gramsci trabalhando o conceito de escola única inicial de cultura geral, humanista, formativa, que equilibre
equanimamente o desenvolvimento da capacidade de trabalhar manualmente, tecnicamente e industrialmente. E o desenvolvimento das capacidades de trabalho intelectual. Desse tipo de escola única, através de repetidas experiências de orientação profissional, passar-se a uma escola especializada ou ao trabalho produtivo. Na verdade, é o pensamento de uma formação integral do ser humano, integral para as classes trabalhadoras também, não apenas para uma elite. Então, Marx, até hoje, ele é muito utilizado. Apesar da sociedade comunista não ter advindo, em parte porque os trabalhadores constituíram uma nova classe, a classe média, e vivemos preocupados em conseguir um bom emprego, uma casa, carro e luxos da vida moderna, as teorias de Marx preservam muito de sua força. A gente sempre está recorrendo às teorias marxistas. Então, toda vez que achamos que alguma coisa está errada em uma sociedade, em que a minoria tem muito dinheiro e a maioria e a maior parte da população vive em dificuldade, os sonhos de consumo nos tornam apenas mais vazios e estamos pensando na companhia de Marx. Veremos agora outro grande colaborador da sociologia da educação na perspectiva positivista, que foi o sociólogo Émile Durkheim. Então, Émile Durkheim e a sociologia positivista. Émile Durkheim nasceu na França em 1858, em Épinal, e faleceu em Paris no ano de 1917. Discípulo de Kant e Auguste Comte, sua contribuição foi importante para a concretização da sociologia como ciência na França. Suas ideias cruzaram as fronteiras francesas, influenciando gerações de políticos, pesquisadores e educadores. Então, importante contribuição para a concretização da sociologia como ciência. Auguste Comte, como vimos na aula passada, foi considerado o pai da sociologia. Mas foi com Durkheim, o autor da obra As Regras do Método Sociológico, que a sociologia passou a ser considerada uma ciência propriamente dita. Então, Birardi, em 2001, vai dizer que Durkheim, ao mesmo tempo que defendeu um posicionamento conservador, ao analisar a importância da sociedade sobre o indivíduo, ele também avançou em direção ao positivismo, propondo o que o positivismo propunha em sua essência? A objetividade e o empirismo nos estudos humanos. No pensamento de Durkheim, na visão positivista, as visões individualistas, ele vai contrapor essas visões individualistas do pensamento sociológico. A função da sociologia, portanto, é estudar os fenômenos, estudar os fatos sociais e as relações de solidariedade e complementariedade existentes nas sociedades. Aí vocês devem estar pensando aí o que seriam esses fatos sociais. Vamos entender daqui a pouquinho. Por entender que é por meio delas que se abrange as formas de organização e coesão sustentada por processos de coesão externos que são incorporados ao indivíduo desde cedo e que minam suas tentativas de emancipação social, ou seja, viver de acordo com a sua conduta pessoal. As relações de solidariedade ocorrem de duas formas: a mecânica, que é mais próxima das comunidades primitivas, e a solidariedade orgânica, própria das sociedades mais complexas. Talvez seja mais fácil compreender as ideias de Durkheim pelo seu método.
Vimos que Karl Marx defendia que os estudos da realidade social ou da sociedade geral deveria se fazer pelo método histórico dialético. Não foi isso? E Durkheim vai propor o estudo pelo fato social. Mas então, o que é um fato social? Então, nós vamos ver no quadro uma explicação do fato social. Comecemos a pensar que as coisas que fazemos e nas coisas que sabemos fazer e que fazemos. Praticamente, tudo o que sabemos aprendemos com alguém ou na convivência com as outras pessoas. Ficar sentado, se sentar em cadeiras, comer com garfo e faca, utilizar pratos, nossa linguagem por aí afora. Temos o homem natural e o ser social. Sozinhos aprendemos na convivência. É claro que muito do que aprendemos também que quando aprendemos e a partir de quando aprendemos, vamos promover certas mudanças. A gente vai ressignificar, passar a fazer diferente, isso conforme a personalidade de cada pessoa, ou cada um de nós. Então, tudo isso que aprendemos, costumes, práticas, moral, religião, entre outros, que nos torna um ser social, estes sim são chamados fatos sociais. Não estão no plano biológico, apesar de relacionar com ele. Não estão no plano puramente individual, apesar de estar relacionado também com essa individualidade. Desse modo, os fatos sociais são gerais, isto é, são difundidos na sociedade, são externos, ou seja, não fomos nós que produzimos sozinhos, são independentes. Isso quer dizer que antes da minha existência ou da minha adesão, já existiam determinadas ideias e ocorrentes filosóficas. Os fatos sociais, eles são também coercitivos, espontâneos ou legal. Desse modo, o fato social, ele determina o modo de ser, de comportar, que são controlados por outras pessoas. Exemplo, modo de vestir, ou legal, que são as leis que nos obrigam a determinados comportamentos. Por exemplo, a gente vai dizer, o modo de vestir, o modo que eu me visto pode causar uma determinada visão ou interpretação. A obrigatoriedade do cinto de segurança, também é uma determinação legal. Por exemplo, entre outras inúmeras. Os fatos sociais estão na sociedade. Se não são cumpridos, as pessoas podem ser reprimidas. A educação vem incorporar e difundir os fatos sociais, para que eu me torne um ser social. Essa é a função da educação. Tanto na educação informal, que ocorre na família, na igreja, nas relações sociais, e principalmente na formal, que é promovida pela escola. Para Durkheim, o sociólogo deve estudar os fatos sociais. E como ele dialoga com a filosofia positivista, para ele o cientista social deve proceder nas suas investigações da mesma forma que um cientista da natureza estuda os fatos da natureza. Imagine, estudar. O cientista social estuda os fatos cumprindo as mesmas etapas da ciência da natureza, com extrema objetividade. Isto é, o sociólogo não pode confundir as suas questões pessoais, o seu modo de pensar, sua vida com os fatos sociais que esteja estudando. Quero dizer que esta explicação sobre os fatos sociais, eles podem se encontrar também no link que está aqui na tela, que vocês podem ver com o professor Daniel, do Poliedro. Então, quais são as principais ideias de Émile Durkheim?
Considerado um pensador ligado a visões conservadoras do estudo social, defende que a sociedade é mais importante e forte que os interesses individuais. A ordem social coesa é baseada na integração entre os humanos, constituição de sociedade e grupos sociais fortes, nos quais existe uma complementariedade entre as partes formadas desse todo. Positivista que era, Durkheim defendia a ordem e o progresso do sistema capitalista e discordava das teorias socialistas. Diante da ausência de regras sociais, ele sugeria normas, regras e leis que pudessem reger e controlar a conduta dos indivíduos. Então, é considerado o pai da sociologia da educação. Está aí do lado um livro do Émile Durkheim, Educação e Sociologia. Essa obra, ela torna um marco inovador para aquela época, pois destacava a origem social da educação com a finalidade de superar sua caracterização predominantemente intelectualista e individualista. Considerava a escola como a mais importante e influente instituição capaz de preparar as crianças e jovens para a sociedade, impondo-lhes o comportamento mais correto e a visão da consciência coletiva. Então, para finalizar sobre Émile Durkheim, vejamos o que ele pensava e escreveu propriamente sobre a educação, o que ele mais colocou sobre a educação. Defendeu que a sociologia deveria se preocupar com a educação. Através da educação que se conservam certos vínculos sociais na sociedade moderna. A educação deve exercer 3 funções fundamentais na sociedade. A. Desenvolver o senso de disciplina e, com ela, o respeito às hierarquias. B. Desenvolver o sentimento de pertencimento a um grupo. E C. Desenvolver a autonomia individual dos sujeitos. Isso a gente vai encontrar também em Cunha, 2010. Na visão de Durkheim, a educação enquanto instituição, ela vai organizar-se para desempenhar essa função moralizadora da sociedade. Continuando o nosso estudo sobre os clássicos, então já passamos por Marx, Weber, Marx, Durkheim e agora vamos ver Max Weber. Então, na visão de Durkheim, a educação enquanto instituição, ela vai organizar-se para desempenhar essa função moralizadora da sociedade. Continuando, então, o nosso estudo sobre os clássicos, vamos retomar, já passamos por Marx e Durkheim. E agora vamos ver o último dessa aula, que é o Max Weber. Max Weber foi o autor que concentrou nos estudos da sociedade, estudou sobre a dominação e a transformação. Então, Max Weber nasceu na Alemanha em 1864, no seio de uma família de alta classe média, com sólida formação intelectual. Estudou História Econômica, Direito e Filosofia. Foi professor em 2 universidades na Alemanha. Suas principais obras foram A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A objetividade do conhecimento na ciência política, na ciência social, na economia e sociedade. Ao contrário de Émile Durkheim, que vimos há pouco, Max Weber lançou muitos questionamentos sobre o positivismo. Vamos ver. A primeira foi a dúvida
sobre a capacidade do modelo positivista em formular leis sociais. Ele defendia a impossibilidade de produzir leis sobre os fenômenos sociais, já que a relação existente entre os homens e entre estes e as instituições sociais é confuso, imprevisível e caótico, já que a relação existente entre os homens e entre estes e as instituições sociais também é confusa, imprevisível e caótica. Existem leis sociais que possam ser abreviadas e controladas, capazes de prever e controlar a realidade social, que é o mesmo que o positivismo. Entendi o Estado como uma instituição burocrática. Então, para Weber, a sociedade está marcada pela relação de poder, que perpassa todos os níveis de poder na sociedade, desde as relações de classe dos governantes aos governados, como nas relações nas famílias, com os amigos ou com o aspecto profissional, como nas empresas e outros. A sociedade se constitui em classe e é dada uma ênfase na ação individual. Como o indivíduo estabelece essas relações no âmbito da sociedade, Weber foi um estudioso que se preocupou em se aprofundar com as relações burocráticas e teorizar o estudo da burocracia. É bom nos atentarmos para o fato de que o termo burocracia no senso comum é normalmente vista sob uma ótica pejorativa. Quem gosta de burocracia? Então, quando se fala em burocracia, normalmente costumamos associar a ideia de grande acúmulo de papéis documentais, de procedimentos vistos quase sempre como desnecessários. Na verdade, essa é a disfunção da burocracia, ou seja, um defeito no sistema burocrático. Mas não é o sistema em si. Na teoria da burocracia de Max Weber, o conceito é completamente diverso. A burocracia, ela prima por total eficiência da organização e para que se alcance a eficiência, todos os detalhes formais devem ser vistos com antecedência, a fim de que não exista interferências pessoais que acabem por atrapalhar o processo. Ele analisa o Estado como uma instituição burocrática, pois o Estado é uma parte da sociedade que está acima dos demais fundamentado numa relação de direito. Dessa forma, o Estado é uma parte da sociedade que está acima dos demais. Está também fundamentado numa relação de direito. Weber acreditava que a criação do Estado era necessária a partir do conflito de classes. Entendia que o Estado veio para garantir à classe dominante economicamente uma dominação política a fim de assegurar a apropriação do excedente econômico. Alguém questiona esse posicionamento de Weber? Vamos pensar, né? A quem o Estado serve? Então, você já parou para pensar sobre o motivo que leva à obediência? Por que a gente obedece? Por que obedecemos às leis, né? Então, Weber levantou também essa dúvida e concluiu que as instâncias de poder, tanto no campo político e não político, religioso, profano, usam 3 tipos de legitimação de dominação. Então, todas essas instâncias que exercem poder têm lá as suas estratégias e artimanhas para garantir a dominação. Então, os 3 tipos de dominação serão a dominação tradicional, a dominação legal e a dominação carismática. O que cada uma das 3 quer dizer? Segundo Carlos Magno Veras, em 2009, a dominação tradicional se caracteriza por uma legitimação que se baseia na crença na justiça e qualidade do dominador. Por exemplo,
O governante tem liberdade para emitir ordens, ficando restrito apenas aos costumes e hábitos da sua sociedade. Exemplo aí nós vamos ter o poder patriarcal, do clero, dos governantes, né, e outras instâncias de poder legalizadas. A dominação carismática, ela consiste na crença em qualidades excepcionais de um indivíduo para governar os outros, né? Quem governa, governa os outros. Quando atinge uma complexidade maior, ele é assessorado pelos seus discípulos mais próximos. Trata-se de uma dominação instável e inconstante. Exemplo, a dominação de um profeta, do herói guerreiro ou de grandes demagogos. Então, esse é o modelo de dominação carismática. Já a dominação legal se baseia num aparato de regras que legitima o seu poder. Os assessores administrativos são chamados burocráticas e também têm o seu poder regulamentado legalmente, não podendo vendê-lo ou transferi-lo. Então, isso aí é um conceito sobre dominação que a gente vai encontrar também em Veras 2009. Weber, desse modo, não trabalha com fato social como Emile Durkheim fez, né? Emile Durkheim trabalhava com fato social. E Weber vem trabalhar com a categoria social, ação social, com origem no indivíduo, e afirma que toda ação social do indivíduo tem como princípio a liberdade. A ação social se constituiu o marco inicial para a definição da sociologia compreensiva de Weber, que para ele ocorre quando um indivíduo leva os outros em consideração no momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação. Nessa perspectiva, ele tece reflexões importantes sobre a educação. E a educação para Weber vai funcionar da seguinte forma. Então, a educação em Weber, ela funciona como um exercício de poder e de dominação. Quanto mais os indivíduos forem educados a partir de determinados valores, mais eles levarão em conta os outros indivíduos com quem convivem. No momento de tomar uma atitude, de praticar uma ação, pensava a educação como... esse aí, ele vai ter... quanto mais educado, ele vai pensar mais nos outros. E o Weber também pensava a educação como conduta de vida prática dos indivíduos. É ela que vai conduzir, orientar, né, ou ensinar, vem dessa ideia. A partir das ideias de dominação, ele vai desenvolver também os mesmos princípios para a educação. Então, quais são essas ideias? A gente vai lembrar que tinha lá a dominação carismática, né, a dominação legal e a dominação tradicional. Então, na educação, então a gente vai ter a educação, ela vai se relacionar com os tipos de dominação, que é a tradicional, a carismática e a educação legal. A educação carismática, ela visa despertar um dom na pessoa, algo que já é do indivíduo, fortemente marcado pelas questões afetivas. A educação tradicional ou humanista, ela visa educar um homem culto, cuja natureza de cultura dependerá do estamento social a qual pertence. Pretende formar o homem para uma conduta de vida e em condições de se inserir na sociedade que estará de acordo com as expectativas daquele grupo a qual pertence. Então, a educação racional burocrática, uma sociedade moderna capitalista, precisa de homens preparados para o mercado, não é isso? Então, desse modelo de educação visa preparação ou treinamento e a transmissão do conhecimento especializado. Busca-se treinar os alunos para as finalidades práticas, úteis à administração pública e privada. Além de outras instituições sociais, contribui para a seleção social. É um dos mecanismos possíveis para se manter, ou melhor, o status. Quanto mais o grupo for reduzido, maior o prestígio social dos seus membros.
Bom, queridos estudantes, chegamos ao final de mais uma aula. Apesar da densidade das teorias, espero ter colaborado para compreender ao menos um pouco desses três grandes estudiosos. Difícil missão essa de falar desses três numa aula apenas, mas podemos aprofundar os estudos. Leia a apostila do curso, complemente com outras leituras. Não se esqueçam de acessar a sala virtual e participar do fórum. Para esquentar essa discussão, vou propor uma questão para vocês pensarem, estudarem, pesquisarem e alimentar o nosso fórum de discussão. Então, a questão para estudo e debate. Que relação podemos estabelecer entre a teoria de Karl Marx com as proposições de Emile Durkheim e Max Weber? Então, vamos buscar pelos autores, né, por eles, e vamos aí estabelecer, fazer uma relação, né, do que se estabelece entre a teoria dos três. Então, bons estudos e até a próxima aula.